Estamos começando mais um planejamento de trabalho nesse último dia do mês de setembro. Temos uma grade que não enche tanto os olhos, mas algumas oportunidades que podem ser interessantes. Como o último dia do mês, eu gosto sempre de bater na mesma tecla, né? Que é, o último dia do mês não é feito para você cagar um mês muito bom e também não é feito para você salvar um mês ruim. Porque ao tentar salvar um mês ruim, você pode torná-lo pior, e ao tentar na verdade, você não está tentando cagar um mês bom, né? Você está tentando amplificar ainda mais o seu lucro, você pode acabar tendo um revés logo no último dia. Então, eu trato o último dia do mês de forma bem serena, bem tranquilo, não inventar moda, tá bom? É o que a gente vai fazer nessa segunda-feira. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda, dia 30 de setembro, último dia do mês de setembro. Vamos começar com um panorama. Antes, você vai me ver fungando com o olho pequeno, tô numa gripe do caceta. Não vou passar pra você não, fica tranquilo. Não vou passar não. Primeiro vamos dar um panorama aqui, ó. A gente vai começar com um jogo às 15h45 na Série A italiana e pode ir até às 11h. Você me aconselha a fazer isso, Theo? Bom, não sei. Aí vai por sua conta, ó. O que a gente costuma fazer aqui, ó? Às 16 horas nós temos dois problemas, né? Um jogo encavalando com o outro. E aqui também, ó, às 15h45, mais um jogo que praticamente encavala. Aqui coloco como laranja e aqui eu coloco vermelho. Theo, por onde você faz isso daqui? Eu faço meu planejamento no Notion, tá? Isso aqui é frufru. É porque eu sou perfeccionista e eu gosto de ter as coisas assim. Então, ó, dois jogos encavalando, que você pode escolher um só, e um jogo às 15h45. Beleza? Vamos começar com o Parma e o Cagliari. Na tabela de classificação do italiano, o Parma começou até, né, dando um sufoquinho, né? Se vocês não lembram, o Parma, eu acho que ele venceu a equipe empatou, se eu não me engano, né? Não, ele venceu a equipe do Milan, isso mesmo. Depois, ele chegou a estar na frente do Napoli com um jogador a menos. E o Napoli deu uma pressão do caramba e conseguiu virar com o gol do Anguissa no finalzinho. Depois, em casa, ele perdeu para o Udinese e empatou com o Lecce. Então, não vem de bons resultados, mas se a gente for pegar, como é que eu vou dizer assim, a tabela do Parma, pô, vamos ser sinceros, o Parma pegou o Milan, a Fiorentina, o Napoli e a Udinese. Não dá para exigir também que o Parma tenha 100% de aproveitamento. Então, assim, a tabela não foi legal com o Parma. Agora, dizer que o Parma é ruim, não é. Empatou com o Lecce fora de casa 2-2, marcou um gol no Napoli, venceu o Milan, empatou com a Fiorentina, marcou gol 2 na Udinese. A Inter agora venceu hoje mais cedo a Udinese, por 3-2. A Udinese é chata, cara. Então, assim, não consigo, pelos resultados, criticar o Parma. Fato é que a tabela do Parma não foi fácil, né? Isso explica, obviamente, a posição do Parma lá embaixo. Então, não vou tratar o Parma como um time que não presta, tá? Já o Cagliari, na situação do Cagliari, que é o lanterna da competição, você teve uma estreia contra a Roma 0-0, depois um empate em casa contra o Como, 1-1, derrota para o Lecce fora, goleada sofrida para o Napoli em casa, derrota para o Empoli em casa e uma vitória contra a Cremonese na Copa Itália. Então, na Série A, 2 pontos conquistados até o momento. Confirma? Confirma. 8 gols sofridos, porque teve a goleada ali pro Napoli, e apenas um gol marcado. O Cagliari, ele chegou a ser rebaixado na temporada 22-23, né? Ele ficou rebaixado na 22-23, ele jogou a Série A na 21-22, 22-23 ele caiu, depois ele voltou na 23-24. Então, um time que tá assim, vai e volta. Esse ano, dependendo da situação desse início aqui, pode ser que ele caia de novo, tá? Os confrontos contra o Parma, na maioria das vezes, aconteceram na Série B, porque o Parma ficou agarrado na Série B também há algum tempo, tá bom? Então, ó, o último confronto de Série A entre os dois foi em 2021. De lá pra cá, 1-1, 2-1 pro Parma, 3-2 pro Cagliari e 0-0. Uma vitória para cada lado, 2 empates. Então é um jogo padrão. Por que o mercado escolhe o lado do Parma para ser favorito? Eu acho que é um pouco lógico aqui, porque a situação do Parma na tabela é melhor e a tabela do Parma foi mais difícil e o Parma até que desempenhou bem. A vitória contra o Milan, o empate contra a Fiori e os gols marcados na Udinese deram ao mercado um pouco de confiança. Então, sim, eu acredito que a cotação do Parma ela é justa. Ela deveria ser mesmo mais baixa, tá? O time do Cagliari fora de casa até o momento só jogou um jogo e perdeu pro Lecce. O time do Parma dentro de casa até o momento empatou com a Fiori, venceu o Milan e quase complicou a vida da Udinese. Então, sim, para mim, o Parma ele é favorito. Para mim é um jogo para correção de preço, porque a cotação do Cagliari não é tão alta assim, então você pode trabalhar um lay para a equipe em campo, se você é um trader, né? Dá para explorar esse lay aqui
sem problema nenhum, se o Cagliari começar mal. Um back Parma depende muito da sua metodologia, tem gente que não busca backs com essa cotação tão elevada, tá? Mas vai muito da sua metodologia. Dá pra você, sendo um punter, se encontrar um Parma jogando bem no início, pensar num empate anula do Parma. Quem sabe até num Cagliari na frente, pensar numa dupla chance do Parma, pode ser interessante. Das informações que eu colhi aqui, o time do Parma não vence há 3 jogos, sofreu gol nas últimas 8, teve o over 2,5 em 4 de 5, ambas marcam em todas as últimas 5, só que marcou primeiro nas últimas 4 de 5 e venceu o primeiro tempo em 4 de 5. Então aqui mostra iniciativa e aqui mostra fragilidade defensiva. Ok? Já o Cagliari é um time que puxa mais para um under 2,5. Nos últimos confrontos entre eles, tanto na Série B quanto na Série A, o ambas marcam aconteceu com muita frequência. A gente pode imaginar que um ambas desse aqui, essa cotação tá ruim, mas um ambas nesse jogo com uma cotação acima de 2, ela pode ser interessante, tá? Eu acho legal. O Parma também chama esse jogo para um jogo para gols. Então, um jogo para pelo menos 2 gols pode ser interessante. As cotações do ambas e do over 1,5 não estão boas. Traz esse cenário para ao vivo, tá bom? Esse é o jogo que eu faria aqui às 15h45. E é um ótimo jogo para você que está estudando mais sobre trade, principalmente, né? Sempre lembro você que meu curso tá gratuito, é gratuito, sempre foi. Aqui embaixo você pode fazer no YouTube, pode fazer no meu blog, para aprender mais sobre movimentação de mercado. Esse tipo de jogo é excelente, tá bom? Às 16 horas, na Premier League, nós temos um jogo talvez de maior liquidez do dia, que é Bournemouth e Southampton. Não são equipes do topo da Premier League, mas só o fato de ser Premier League faz com que esse jogo tenha mais liquidez. E aqui nós temos um claro favorito para o mercado, né? O Bournemouth, dentro de casa até o momento, perdeu para o Chelsea por 1-0, empatou com o Newcastle, não venceu nenhuma dentro de casa, mas muito provavelmente o mercado está levando em consideração o desempenho do Southampton, que estreou com derrota para o Newcastle e perdeu para o Brentford por 3-1. Classificou aqui na Copa da Liga Inglesa, também passou pelo Cardiff, passou pelo Everton. Nos últimos confrontos, empatou com o Ipswich dentro de casa. Resultado ruim, né? O Ipswich que veio também da segunda divisão. Aqui embaixo, perdeu para o United por 3-0 e perdeu para o Forest por 1-0. Então é uma equipe que vem numa fase realmente muito complicada, né? Se a gente parar para pensar, nenhuma vitória na competição, um saldo bem ruim. Só que eu fico olhando para essa cotação do Bournemouth a 1,60 e tentando entender, um time que também não venceu dentro de casa ainda, por que ele é tão favorito assim? Eu entendo que o Bournemouth em casa é forte, tá? E que a tabela talvez não tenha favorecido tanto o Bournemouth. Afinal de contas, ele já pegou o Liverpool, já pegou o Chelsea, já pegou o West Ham na Copa da Liga Inglesa. Enfim, a tabela realmente não favoreceu, mas será que é ir para isso tudo mesmo? Ó, do que eu tô vendo, olha que engraçado, olha, pra você que é supersticioso, dos últimos confrontos entre eles, gerais, o visitante, ele venceu em quase todas as situações. Nos 10 confrontos, somente em uma situação, o Southampton venceu como mandante. De resto, o visitante sempre venceu ou nós tivemos um empate. Olha que loucura. Cara, eu não sou supersticioso. Juro pra vocês, eu não acredito assim tanto em superstição. Mas fica essa informação, não posso deixar de passar pra vocês. Nos últimos 10 jogos, somente um mandante venceu. Loucura. 1, 2, 3, 4, 5, 6 visitantes venceram. Um mandante venceu e 3 empates. Loucura. Ah, Theo, você quer dizer então que o Southampton vai ganhar? Não tô dizendo nada disso. Não tenho bola de cristal. Mas é uma informação, tá bom? Pra mim, pelo fato de não ter vencido nenhum jogo ainda na competição, o Bournemouth não poderia ter essa cotação tão baixa, tá? Eu vou colocar como um favorito que pode se complicar. Theo, você quer dizer que ele não vai vencer? Não tô dizendo isso. Tô dizendo que ele pode ter um pouco mais de dificuldade, ok? Um pouco mais de dificuldade. Das informações que eu colhi aqui, ó, o Bournemouth sofreu nas últimas 7 e foi o primeiro a sofrer em 5 de 6. Então é um time que sofre primeiro e tem sofrido com frequência. O Southampton também sofreu gol nas últimas 7, não venceu em 4. Ambas marcam em 4 de 5, primeiro a sofrer em 5 de 7. Também podemos olhar com carinho para esse ambas, né? Ah, Theo, mas a odd tá ruim. Tá ruim. Só vou botar aqui como uma possibilidade para você talvez pensar nisso num cenário ao vivo, ok? Realmente, eu achei essa cotação do Bournemouth muito baixa pelo que ele apresentou até agora na competição, que no caso não apresentou ainda nada, né? Mas traz esse jogo pro ao vivo que eu acho que vai ser mais interessante. Depois, também às 16 horas, nós temos Vila Real e Las Palmas. Um jogo de La Liga, com não tanta liquidez igual a Premier League, mas um jogo de La Liga.
aí você tem que escolher qual que você vai fazer. O Vila Real é o maior favorito do dia. Maior favorito do que o Novo Horizontino, mais favorito do que o Bournemouth. Pelo menos os jogos que eu separei aqui. Deixa eu ver o Besiktas. O Besiktas também não. Então, o Vila Real é o maior favorito do dia, com uma cotação de 1,45. O que explica essa cotação de 1,45? Vamos lá. O Vila Real tem 4 vitórias em 7 partidas, só perdeu uma. Porém, tem um calcanhar de Aquiles aqui. O Vila Real sofreu 14 gols. Foi o time na parte de cima da tabela da La Liga que mais sofreu gol. Na real, somente o Valladolid com 17 e o Celta Vigo, que hoje é uma equipe muito agressiva, com 14, sofreram tantos gols como o Vila Real. Na verdade, o Valladolid sofreu até mais, mas o Celta Vigo sofreu igual. Então, é uma equipe perigosa, né? Que tem produzido gol, mas que tem sofrido bastante. E isso já faz a gente ter um alerta. O segundo alerta é que o Las Palmas, ele costuma ser um time agressivo para contra-ataque. Então, sim, o cenário do Vila Real tendo posse, tendo volume ofensivo, ele é muito provável, mas eu também não duvido que o Las Palmas possa criar perigo no contra-ataque, tá? Esse é o segundo ponto que me faz ter um pouco de receio. Agora, realmente, não venceu nenhuma partida até aqui na competição, Las Palmas. Teve 4 derrotas, tem um saldo ruim, negativo, mas sofreu um gol a menos do que o Vila Real, né? Em casa, Vila Real venceu apenas uma em 3, tem saldo negativo, sofreu mais gols em casa do que marcou, opa. E o Las Palmas fora de casa não venceu nenhuma, perdeu as 3, beleza. Ainda assim, na balança o Las Palmas é pior. Concordo, tá? Nos últimos jogos entre eles. E aqui a gente vai pegar só o último jogo, porque o Las Palmas ficou agarrado na Caverna do Dragão chamada Série B, né? E o último confronto entre os dois foi lá em 2018, na La Liga. Então, o último ano, a última temporada, aonde o Las Palmas visitou e enfrentou também o Vila Real fora em casa, o Las Palmas, meus amigos, não perdeu para o Vila Real. Ele venceu o Vila Real fora de casa e cacetou o Vila Real em casa. Tudo bem, o início da temporada do Las Palmas na temporada passada foi muito melhor do que nessa, mas o histórico recente indica uma complicação. Então, para mim, é um favorito que pode se complicar. Theo, você está dizendo que ele não vai vencer? Não estou dizendo nada. Estou só dizendo para você, que é um Panther, para ter o dobro de cuidado, melhorar a sua precificação e ter isso como informação, tá bom? O Vila Real, apesar de ser um time agressivo, que está muito bem posicionado na La Liga, ele toma gol com frequência. Então você pode encontrar no meio do caminho o Vila Real tendo dificuldade de marcar, o Vila Real atrás do placar tendo que virar o jogo, ou o Vila Real vencendo com tranquilidade do nada tomando um gol. Pode acontecer, tá? Então você redobra a sua atenção e tenta buscar talvez uma precificação mais apurada, não tenta esticar muito. Ah, o Vila Real é muito favorito, o Las Palmas é a lanterna e vou fazer só esse mergulho raso aqui de sexto, quinto colocado contra o lanterna e foda-se. Não é assim, tá? Vai um pouco mais a fundo, beleza? Las Palmas ele também pode ser um pouco agressivo. Fora de casa, o Las Palmas marcou contra o Osasuna, o Leganés, mas não marcou contra o Alavés. Somente contra o Alavés ele sofreu 2 gols de diferença. Então cuidado se você quer trabalhar a favor do Vila Real no handicaps asiáticos, não estica tanto a corda assim, ok? Para você que é um trader, massacre do Vila Real no live, dá para buscar alguma coisa a favor do Vila Real? Claro, dá, mas sempre, ó, tomando cuidado com os contra-ataques do Las Palmas. Do que eu anotei aqui, o Vila Real sofreu gol nas últimas 9, mais de 2,5 em 8 de 9 e ambas marcam em 7 de 7. Tudo isso daqui informa que nós temos um problema, tá? O Las Palmas não venceu a 8, sofreu gol nas últimas 7 e ambas marcam em 6 de 7. Do Las Palmas já era esperado, né? Do Vila Real, o problema do Vila Real é a odd. Se tivéssemos aqui um confronto parelho, isso aqui não ia importar tanto, mas a odd do Vila Real indica super favoritismo. E o Vila Real também não é tão confiante assim. No confronto direto, o Las Palmas saiu na frente do Vila Real nas últimas 5 de 7. O Las Palmas venceu o primeiro tempo nas últimas 5 de 7. Preciso falar mais alguma coisa? Vamos tomar um pouco de cuidado. E isso não quer dizer que o Las Palmas não pode perder o jogo. Pode tomar até goleada. A gente só redobra um pouco a atenção devido a essa informação. Fechou? Vamos falar de Série B? O Novo Horizontino enfrenta a Ponte Preta. Aqui não tem nenhum jogo no mesmo horário, então fica muito mais fácil. E vamos utilizar também o PDF de apoio. Estamos falando aqui do líder do Campeonato Brasileiro da Série B contra o 15º colocado. Não só pela posição, mas pelo que o Novo Horizontino vem fazendo dentro de casa. São 8 vitórias em 14 partidas, 71% dos jogos saindo na frente, falha pouquíssimo em marcar, tem um ataque bom, não é excelente, vai. O Novo Horizontino não é um goleador. Marcou 18 gols em 14 jogos, uma média de 1,3. E sofreu menos do que um gol por jogo, mas ainda assim é um desempenho muito bom. A Ponte Preta venceu uma mísera partida fora de casa e foi o último jogo, que foi contra o CRB. O CRB também está numa fase muito ruim nesse momento. A Ponte falhou em marcar em 50% dos jogos, sofreu uma média de quase 1,5 gols por jogo e tem uma média ofensiva absurdamente ruim. É impressionante
como a Ponte Preta consegue, fora de casa, ter um desempenho ofensivo tão ruim, já que em casa é uma equipe extremamente agressiva. Ó, dentro de casa, a Ponte marcou 22 gols em 14 jogos. Fora de casa, a Ponte marcou 8. Absurdo. O time do Novo Horizontino precisa da metade das finalizações no alvo para marcar um gol, ou seja, a Ponte vai sempre ter que fazer o dobro de esforço, né? No primeiro tempo, as duas equipes praticamente equiparam o número de gols sofridos. A Ponte sofre um pouquinho mais, mas o Novo Horizontino marca 9 vezes mais gols do que a Ponte. E no segundo tempo, a situação praticamente é parecida, né? A diferença é que a Ponte melhora um pouquinho o número de gols marcados. Então, a superioridade do Novo Horizontino realmente está no primeiro tempo. Agora que vem a dúvida. Justifica a cotação de 1,57? Vamos ser sinceros? Eu acho que sim, né? Pelo desempenho que o Novo Horizontino tem tido, eu acho que sim. Se a gente for pegar os últimos jogos aqui, principalmente o último jogo que o Novo Horizontino visitou o Santos, por exemplo, o Santos que poderia complicar a vida do Novo Horizontino, e não. O Novo Horizontino foi lá e conseguiu complicar a vida do Santos. O Novo Horizontino vem de 4 vitórias consecutivas dentro de casa. A última derrota foi fora de casa pro Ceará. Então é assim, é um time muito sólido, tá? Qualquer coisa diferente de um empate ou de uma vitória do Novo Horizontino seria uma zebraça. Vitória da Ponte aqui seria uma zebra gigantesca. Pode acontecer, tá? Eu ainda vou no jogo para correção de preço, porque a odd da Ponte, para mim, a metodologia ainda tá passiva de trabalhar um lei pior equipe em campo. Eu não trabalho back favorito na Série B do Campeonato Brasileiro. É mais difícil, tá? É mais difícil para liquidez, é mais difícil para ter um favorito tendo de fato controle total do jogo. Mas de fato o Novo Horizontino é favorito. Se você, como um Panther, conseguir pegar uma cotação mais elevada, seria excelente. A grande dificuldade é a defesa da Ponte Preta, que costuma sofrer bastante gol. Mas se a Ponte conseguir segurar, pode ser interessante. Theo, Ponte Preta na frente. Vale a pena pensar numa dupla chance do Novo Horizontino com uma cotação um pouco mais alta, tá? Pode ser interessante sim. Das informações que eu anotei aqui, o Novo Horizontino, ele tá sem derrotas há 5 jogos, teve menos de 2,5 gols e 8 de 9. Aí eu acho que a potencial para esse jogo abrir seria o Novo Horizontino atrás do placar, porque ele costuma vencer jogos ali por 1-0. Então se ele estiver atrás do placar, ele vai ter que se esforçar um pouco mais. E ele saiu na frente em 8 de 10. A Ponte costuma sofrer primeiro, né? Então é aquele tipo de jogo que tem tudo para ser ali um empatezinho até, sei lá, segundo tempo e um golzinho do Novo Horizontino, 1-0. Ou então, se a Ponte Preta estiver na frente, a possibilidade do Novo Horizontino empatar ou até virar para 2-1. É uma possibilidade, tá? Vitória na Ponte Preta, de fato, me parece uma zebra, mas não seria nada de novo também na Série B. Guarani e Avaí, eu até coloquei aqui como um jogo complementar. Para mim, a gente pode buscar aqui no PDF de apoio um pouco mais de informação. O Guarani ele vem passando por uma melhora, né? 5 jogos sem derrota já. Então é o tipo de time, se a gente olhar para a tabela de classificação, ele tá na lanterna, mas ele tem a possibilidade, tem tempo ainda, né? Esse seria o 28º jogo, tem tempo do Guarani buscar uma recuperação. Se vence esse jogo, vai a 27, já empata com o CRB, já dá para tentar pensar ali numa sequência de vitória e sair da zona de rebaixamento. É difícil pra caramba, né? Você não tá nas lanternas do campeonato à toa, mas você olha para esses últimos resultados do Guarani e você começa a pensar numa reviravolta. O Avaí, fora de casa, ele não tá conseguindo manter uma sequência. O time do Guarani marcou praticamente o dobro de gols em relação ao Avaí, dentro e fora de casa respectivamente, mas o Avaí tem uma defesa um pouco menos vazada, tá? Em relação à finalização, o Guarani já tem um pouco menos de dificuldade de marcar gol, né? Já consegue ter um aproveitamento melhor. O primeiro tempo do Guarani também é melhor, com mais vitórias e mais gols marcados. O segundo tempo, com mais gols marcados do Guarani, mas me parece ser mais parelho, tá? O time do Avaí é bem forte na bola aérea. Isso aí, para você que vem para trabalhar ao vivo, para correção de preço, cuidado. Ah, o Guarani tá muito bem, o Avaí tá buscando alguns escanteios, cuidado, tá? O Avaí pode ficar alçando bola na área, pode criar perigo de cabeça. Nos últimos jogos dentro de casa, como eu falei, o Guarani vem numa boa sequência, mas quando você expande, você vê derrota pro Operário fora de casa, derrota pro Paysandu fora de casa, derrota pro América fora de casa. Então, a força do Guarani tá vindo em casa. O Avaí, ele já vem mal, principalmente fora. Teve uma vitória aqui contra o CRB, uma vitória contra o Santos, mas vem de derrota para Goiás e Chapecoense. Só que presta atenção, marcou contra o Santos, marcou contra o CRB, marcou contra o Goiás. Então, toma um pouco de cuidado, tá? Apesar do Guarani ser de fato um pouco favorito, pelo que ele vem fazendo em casa, não dá para esquecer que o Guarani tá na lanterna e ninguém está na lanterna do campeonato, por acaso. Então, como um favorito, tá vendo aqui que a cotação é favorita? Como um favorito, para mim o Guarani é um favorito que pode se complicar. Por quê, Theo?
porque ninguém tá na lanterna à toa. A fase é boa, mas ninguém tá na lanterna à toa, tá? Então, cuidado, cuidado. O Avaí, nesse meio de tabela aqui, acho que já ficou difícil pensar numa briga por Série A, mas ainda dá. Pelo que tá desempenhando, não. Mas se mudar daqui pra frente, ainda dá. São 6 pontos de distância pro Mirassol e 10 pontos de distância pro Santos. Assim como dá pro Guarani também tentar escapar, né? Bom, vou ficando por aqui. Vou deixar listado aqui no Radar Esportivo outros possíveis jogos complementares, apesar da grade ser bem fraca. Fica o convite também para você participar com informações, correções, complementos, e espero estar melhor no próximo planejamento, porque essa gripe tá ruim. Desculpa aí também a dicção. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.